Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Hoje, nós vamos tratar de habitação, planejamento habitacional e políticas urbanas voltadas à promoção da habitação aqui no nosso país. Para falar sobre o assunto, nós convidamos um especialista no tema, o José Aparecido. Mas antes de trazer o nosso convidado para a conversa, eu vou soltar a vinheta para dar aquele tempo para você deixar o seu like aqui no nosso vídeo, para que ele alcance o maior número possível de pessoas, e também para você se inscrever no nosso canal e não perder os próximos episódios do nosso podcast. Habitação foi um assunto que movimentou os noticiários nas últimas semanas, com o lançamento de alguns novos projetos aqui em Campinas, por exemplo, e também tivemos aqui notícias de alterações no Minha Casa Minha Vida. Mas antes de começar a tratar do nosso assunto propriamente dito, eu queria dar uma boa tarde ao nosso convidado José Aparecido. Boa tarde, José, tudo bem com você? Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde, Max. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui nesse podcast. Já está aí se filmando aí como um dos mais interessantes aí na área jurídica. Muito contente de ter sido convidado. Espero poder aproveitar aqui bem o nosso tempo e trazer bastante informação e conhecimento para todo mundo. Então, queria dar uma boa tarde também ao meu amigo Max Bandeira, mais uma vez aqui, dividido a bancada do programa comigo. Tudo bom, Max? Tudo certo, Bruno. Boa tarde, Zé Aparecido. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Antes da gente começar a nossa conversa propriamente dita, eu vou pedir a gentileza para o Zé Aparecido se apresentar aí para vocês, contar um pouquinho do trabalho dele, da trajetória dele, para vocês conhecerem um pouquinho melhor o trabalho do nosso colega. Eu sou procurador do município já há 20 anos, praticamente, né? Antes trabalhava no Ministério Público, já sou procurador há quase 20 anos, e eu, no município, a minha trajetória sempre foi muito ligada à área de urbanismo. Trabalhei muitos anos na Secretaria de Planejamento, depois Desenvolvimento Urbano, hoje Urbanismo e Licenciamento. Trabalhei alguns anos também na empresa São Paulo Urbanismo, e já há quase 2 anos sou chefe da assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Habitação. Eu sou mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, Direito do Estado, sou doutor pela USP em Direito do Estado, e também a gente trabalha já há muitos anos aí com a proposta de desenvolver planos e projetos urbanos aí pelo Brasil todo, tentando colaborar aí com esse tema que é tão importante para o país, cada vez mais relevante, como vamos detectar e falar daqui a pouco. Agora, para entrar na nossa conversa, vamos começar com a notícia que nós tivemos sobre algumas alterações sofridas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A gente ficou sabendo que o Conselho Curador do FGTS decidiu, no último dia 20 de junho, aumentar o subsídio das moradias do Minha Casa Minha Vida, reduzir os juros para a parte das famílias contempladas e elevar também o valor dos imóveis que serão passíveis de financiamento pelo programa. O subsídio é a parte do financiamento do imóvel, para quem não sabe, que é paga pelo governo federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida, que já está aí desde 2009, que ajudou várias famílias de baixa renda a ter acesso à moradia, e também teve uma participação importante na nossa economia, na economia do Brasil, que em alguns momentos de recessão, esse programa, por trabalhar aí na área de construção, né, de obras que costuma empregar muita gente, deu uma boa movimentada na economia. E a gente queria fazer para o José Aparecido a pergunta de como ele avalia, nos aspectos gerais, aí, o programa Minha Casa Minha Vida, sobretudo essas alterações, e como ele acha que isso vai impactar na prática o dia a dia de quem está buscando aí o seu financiamento, ou também a própria política habitacional promovida pelo programa. O programa Minha Casa Minha Vida, a gente pode ter uma visão sobre ele, uma abordagem sobre ele, sobre 2 aspectos principais, eu acho. Primeiro, do ponto de vista da sua finalidade principal, né? Prover habitação de interesse social nas pequenas, grandes e médias cidades, de forma a tornar acessível a habitação à população economicamente mais vulnerável, né? O programa Minha Casa Minha Vida, que traz a definição das faixas de renda que são financiáveis, né, para fins de habitação de interesse social, serem subsidiadas. Então, sob certo aspecto, o programa foi um programa que rendeu muito resultado.
ele de fato promoveu a construção de muita habitação, fez uma das principais atividades imaginadas no programa, que no ato do fornecer habitação era o de retomar a energia da indústria da construção civil, uma indústria muito importante em todo o Brasil, que movimenta muita economia. Então, ele ativa essa indústria, fornece habitação, os bancos públicos atuam de forma decisiva no financiamento, né, os fundos, principalmente, que financiam os empreendimentos da Minha Casa Minha Vida. Então, sob certo aspecto, ele teve um sucesso que é constatável. Sob outro lado, sob outro ângulo, contudo, a gente pode pensar no que resultou da efetiva implantação do programa Minha Casa Minha Vida, e que a nova MP, que agora está aí já para a sanção do presidente, nesse momento, né, pode e tentou tratar. O programa Minha Casa Minha Vida, ele pensou e cogitou fazer a implantação na moradia, fazendo uma comparação vis-à-vis preço do empreendimento versus faixa de renda a ser atendida. Então, o que aconteceu na prática em função dessa medida? Os empreendedores foram buscar a terra mais barata para fazer as edificações. Onde é a terra mais barata nas cidades brasileiras? Nas periferias. Então, isso gerou uma condição de muitíssimos empreendimentos habitacionais foram levados para as franjas das grandes e médias cidades, onde a terra é mais barata. O que, evidentemente, para a gente que estuda um pouco de urbanístico, de urbanismo, gera um outro problema muito relevante. Uma vez que você implanta a habitação em locais onde há falta de infraestrutura, não tem saúde, não tem educação, transporte é difícil, você automaticamente gera a condição de obrigar o Estado a proporcionar essa infraestrutura. E essas habitações longe dos centros também geram uma outra coisa que é considerada bastante perniciosa para quem estuda a cidade, que é tornar mais agudo essa questão do movimento pendular, né, da pessoa ter que se deslocar por grandes distâncias diariamente, a fim de buscar aí o seu trabalho, a sua educação, enfim, as funções aí que a cidade proporciona. Então, essa questão, de fato, foi ponderada, ela já foi objeto de atuação no programa Casa Verde e Amarela, né, a regulação que substituiu o primeiro Minha Casa Minha Vida no governo anterior, presidente Jair Bolsonaro, e agora, novamente, é objeto de preocupação na nova Minha Casa Minha Vida. Então, além dessa questão de ampliação do subsídio, que basicamente ela está tentando colocar mais terrenos elegíveis à implantação desses empreendimentos, proporcionando, assim, uma maior condição das empresas promoverem a Minha Casa Minha Vida, ela também tem uma preocupação de fornecer a condição para que esses empreendimentos sejam realizados especialmente em áreas infraestruturadas. Então, essa preocupação está presente hoje, né? Especialmente em regiões centrais. E isso tem uma importância que não é uma importância lateral, é uma importância que hoje eu considero central. A gente tem no Brasil um problema que é comum às grandes cidades, que é o esvaziamento do centro, né? Isso aí são questões que o nosso urbanismo tenta responder, né? Em função de infraestrutura, em função de acesso a serviços, enfim. Isso acontece por vários motivos, mas que esse programa hoje vai tentar reverter, inclusive com benefícios aí a medidas como o retrofit, né? Requalificação de imóveis, coisas que estavam meio que fora do cardápio do Minha Casa Minha Vida original. Então, há uma tentativa de mudar um pouco a linha do programa, de alterar um pouco a dinâmica desse programa, e vamos ver o que vai acontecer, né? A lei, nesse momento, né, hoje é dia 28 de junho, a medida provisória está para a sanção do presidente da República, foi aprovada pelo Congresso, vamos ver o que vai ser aprovado, o que vai ser vetado, mas a ideia é essa, proporcionar novos financiamentos e uma nova abordagem, considerando o caráter urbanístico do programa Minha Casa Minha Vida, que é capaz, sim, de gerar uma boa resposta em termos de produção habitacional, mas essa produção tem que ser, de fato, condicionada à habitação estar localizada em zonas infraestruturadas em que as pessoas possam ter uma vida adequada. Como você bem colocou, há outras estratégias
habitacionais que não envolvem só o fornecimento de habitações em si, né? Na verdade, a gente pode ter o retrofit, pode ter aluguel social, por exemplo, pode ter fomento à própria reforma das casas para resolver problemas de coabitação. E, além disso, em cidades grandes como São Paulo, a gente tem um elevadíssimo número de unidades habitacionais desocupadas no centro. Às vezes, não só unidades habitacionais, mas também unidades comerciais que podem, eventualmente, ser reformadas, retrofitadas, para que virem unidades habitacionais. Mas acontece também que a gente tem, historicamente, um entrelaçamento entre esses programas habitacionais e a política de incentivo à construção civil. Como o Bruno ressaltou na primeira pergunta, o Minha Casa Minha Vida foi um dos incentivos, um dos aspectos da política fiscal do governo em 2009, quando ele foi fundado, para enfrentar a grande crise de 2008, pela qual o capitalismo passou. Então, a gente sabe que o Brasil mesmo tem um histórico de associar essa política habitacional à construção das novas casas. Mas, considerando que a gente pode ter essas diversas outras alternativas, eu queria te perguntar como enfrentar a questão habitacional para além da mera construção de novas casas. Quais são as outras alternativas que a gente pode explorar nesse contexto? Sim, a pergunta é bastante pertinente, né? E esses são os desafios da renovação urbana que o Brasil tem que encarar. Né? Hoje em dia não é uma realidade só de São Paulo, as grandes cidades brasileiras têm esse problema, que as regiões centrais estão cada vez mais desocupadas, e com a desocupação vem a degradação, né? Degradação do meio ambiente urbano por vários aspectos. O que traz vida para a cidade é o seu efetivo uso. Por que sempre a construção? Porque a construção é mais barata. Né? É mais barato você construir no tal do Greenfield, o terreno livre, do que você pegar um prédio e fazer uma reforma, um prédio antigo, fazer uma reforma, uma adaptação, de tal modo que ele fique apto a receber a habitação e seja aí licenciável. Né? A maior parte das vezes esses prédios antigos eles têm questões, além de questões estruturais, né? Mas questões especialmente referentes à segurança, que demandam uma adaptação, demandam uma correção, muitas vezes, da edificação, e isso às vezes pode ficar muito caro. Né? Muito caro no sentido de caro demais para as finalidades do programa, o caro demais para as finalidades de fornecer habitação de interesse social nesse sentido. Há possíveis respostas a esta questão. Uma das condições que eu acho essencial é a gente ponderar que essa reocupação dos centros ela tem que ser, por um programa de política pública, de fato, abraçado e promovido pelo poder público em longo prazo. E, a partir daí, entender que qualquer investimento, possa se diluir num tempo. Para isso, há possibilidades como, por exemplo, a realização de parcerias público-privadas. Por que eu estou falando da PPP especificamente? Porque a PPP ela permite um tal do CAPEX, né, um investimento inicial agudo, que vai demandar aí custos do parceiro privado, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma estabilidade contratual que permite a remuneração desse parceiro privado no tempo, e lá na frente ele vai ter a sua remuneração. Então, no tempo, é possível modelar intervenções que contemplem a possibilidade de fazer uma remodelação, uma remodelagem do setor central, dos setores centrais, com requalificação de edifícios já constituídos, e que acabe por remunerar o setor privado, ou remunerar a pessoa que faz a intervenção. Porque para o poder público, Max, tem uma questão que é matemática. O preço de eu construir uma habitação nova num terreno vazio, vis-à-vis o preço que eu vou usar, eu vou ter que arcar para reformar uma unidade num prédio já existente, muitas vezes o preço de uma unidade reformada é o preço de 2, 3 unidades novas. E a nossa demanda é absurdamente enorme. Então, por mais que haja uma ideia da política pública de refazer a ocupação da região central, de regiões já estruturadas, isso entra na conta. Né? Tem uma demanda que é emergencial, pessoas que estão em área de risco, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema, né, nas ruas. Então, tudo isso entra na conta e entra na condição de que tem que ser ponderado no investimento público. Então, por isso, muitas vezes, o investimento é a construção imediata numa área livre. A requalificação do centro, problemático. Sempre problemático, sempre difícil. Talvez uma PPP forneça uma solução adequada a isso. Né? E já há estudos, né? A gente sabe que o BNDES já tem contratação de consultorias para estudar essa viabilidade. Eu acho que é uma solução bastante possível, bastante ponderável, tendo visto especialmente essa capacidade do contrato de PPP absorver esse gasto inicialmente realizado no reinvestimento para
transformação das edificações e com amortização mais a longo prazo. Pode ser uma solução. Mas eu não tenho dúvida que tudo isso depende de uma avaliação de política pública de longo prazo. Não há dúvida nenhuma disso. Tá? Não, porque na hora que você põe na ponta do lápis para fechar essa resposta, construir mais longe, construir mais distante, vai custar. Tem um preço em material que não está no preço só do investimento do prédio, que às vezes não entra na conta do governante, né? Que é, eu falei, educação, o saneamento, o transporte, tudo que é custo associado a uma urbanização espraiada que vai incidir no processo e que às vezes é ignorado. Né? Normalmente a conta fiz aqui, requalifiquei no centro, construí 3 na periferia, vou construir as 3 na periferia porque minha demanda hoje exige que eu entregue o mais rápido possível o número de unidades. Mas são desafios e não é nada simples. Trazendo aqui para a nossa conversa um outro programa, esse da Prefeitura de Campinas, que também foi lançado recentemente, e foi objeto aí de muita discussão, de muitas críticas, principalmente, em função do tamanho dos imóveis que estariam sendo construídos. São realmente imóveis, microimóveis, muito pequenos. Segundo as notícias que nós acompanhamos sobre esses programas, a Prefeitura vai oferecer para moradores de ocupação, moradores em situação de rua, a possibilidade de financiar uma mensalidade de um valor em torno de 10% do salário mínimo, imóveis de 15 metros quadrados, que estariam dentro de outros lotes de 90 metros quadrados cada, mas a casa embrião, o imóvel propriamente dito, onde a família, enfim, as pessoas residiriam, seriam de 15 metros quadrados. Isso gerou muitas críticas, mas, por outro lado, também há quem defenda dizendo que é uma possibilidade de ofertar moradia para pessoas que em outras condições não teriam essa possibilidade de comprar, adquirir imóveis de qualquer tamanho que seja. Mas como a gente acaba ouvindo muitas opiniões, não muito técnicas na maioria delas, a gente queria perguntar para você como você avalia essa iniciativa. Tem uma tendência moderna nas políticas públicas de habitação que é algo denominado Housing First. O que é o Housing First? É a constatação de que qualquer política habitacional que se preze para a população hipossuficiente, mais economicamente vulnerável, ela tem que partir de um pressuposto de que a primeira coisa a fazer é proporcionar um teto para ela. Porque junto com o teto vem o endereço, vem um mínimo de dignidade, vem um mínimo de serviço a ser prestado de forma adequada. É o começo. É o que permite que a pessoa se engaje e se preocupe com outros elementos que são importantes para a vida. Né? Primeira coisa, você tem que ter um teto. E eu entendo as críticas que são feitas ao programa. Né? Olha, é muito pequeno. É muito pequeno. Mas eu sou, minha opinião, totalmente favorável a esse tipo de iniciativa. E eu digo por quê? Porque, primeiro, que atende ao tal do Housing First. Em segundo lugar, a gente tem no Brasil uma percepção tanto quanto equivocada, a meu ver, e isso mostrou muito claramente Minha Casa Minha Vida, do que é a capacidade dessa população hipossuficiente honrar os compromissos financeiros assumidos em financiamentos habitacionais. Há uma inadimplência bastante grande, Minha Casa Minha Vida, em qualquer programa habitacional, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, inadimplência volumosa demais, mais que 50%. Como você resolve isso? Como é que você consegue trazer isso para um mundo em que as pessoas consigam ter acesso a uma habitação, uma moradia, e, ao mesmo tempo, consigam garantir o mínimo para a sua subsistência? Ou você financia tudo, sim, é um subsídio 100%, a pessoa não paga nada para morar, que pode ser feito, no programa de locação social, uma PPP, não sou contra, nessa linha do Housing First, obedecidas as condições a tanto e obedecidos os regramentos pertinentes, ou você, de fato, vai tentar diminuir ao máximo a necessidade de contribuição da pessoa que está sendo beneficiada, ao mesmo tempo que você permite que essa pessoa reconstrua a sua vida a partir de um ponto inicial. Então, uma unidade habitacional desse tamanho não é para a pessoa passar a vida toda, ela vai ter espaço, como a arquitetura anuncia no seu programa, para ampliar a sua casa, para construir, né, para fazer isso dentro de uma unidade habitacional. Né, o programa prevê assistência técnica, né, dentro de uma unidade habitacional que é regularizada. Né, então, você tem um outro ponto a abordar, que é a gigantesca
área das cidades, grandes e médias cidades brasileiras, que são ocupadas irregularmente, ocupações irregulares que geram uma marginalidade social, não que as pessoas sejam marginais, mas elas são socialmente marginalizadas em função de simplesmente não terem endereço. É uma condição que favorece tremendamente a ausência estatal, favorece tremendamente problemas sociais, até a questão da ocupação pelo crime, a questão da falta de capacidade da população de demandar seus direitos. Esse programa, ele dá o mínimo, que é um endereço num lugar regularizado, com possibilidade de ampliação, mas é o começo. Então, assim, eu sou, em que pese, né, respeito às críticas de quem acha que isso não pode ser assim, porque isso eu deveria entregar o pacote completo. Eu acho que é uma tentativa, e vai quem quer, né? Eu acho que na hora que o programa for oferecido às pessoas, as pessoas vão querer. E isso vai repercutir numa cidade regular, numa cidade que as pessoas vão ter a condição de tocar sua vida, ampliar os seus imóveis dentro de uma condição muito melhor do que elas tinham antes. Para mim, ponto muito bom da Prefeitura de Campinas, é claro, temos que avaliar onde vão ser instaladas essas edificações, aí a gente volta na discussão do Minha Casa Minha Vida original, né? Isso não pode ser franja da cidade, as pessoas têm que ter condições de ter acesso aos serviços públicos que são pertinentes à vida da cidade, mas, sem dúvida alguma, acho que é uma iniciativa muito positiva. Na minha visão, totalmente positiva. Um outro ponto que é bem comum e também impacta na questão da habitação é a falta de título formal de propriedade de diversos imóveis residenciais. É um problema que afeta muita gente. Em 2017, a gente teve aí o advento da Lei Federal 13.465, que criou aí as normas gerais e procedimentos de regularização fundiária urbana, o REURB. E lá a gente tem medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para tentar aí promover essa formalização, enfim, a titulação dos ocupantes desses imóveis que durante determinado período de tempo estavam ocupados, mas não tinham essa formalização. Então a gente queria ouvir de você, Zé, como você avalia a efetividade dessa regularização fundiária como uma política para solucionar os problemas habitacionais aqui no nosso Brasil. Eu entendo a REURB como uma das grandes missões institucionais do Estado brasileiro hoje em dia. A titulação das propriedades, ela gera cidadania. Às vezes a gente não percebe essa condição, porque isso não é, obviamente, uma realidade que nos atinge. A gente mora em lugares regulares, que tem teto para morar, que tem uma condição de vida que nos permite viver numa cidade e aproveitar a cidade e seus benefícios. Há uma grande parte da população que não tem acesso a isso e vai para áreas informais. A informalidade, ela gera uma série de problemas, né? E a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que o principal deles é a falta de condição da população de demandar direitos a serviços que são essenciais, né? O saneamento, a eletricidade, a água, são coisas que você, numa ocupação irregular, você dificilmente consegue ter esses mínimos confortos urbanos que geram aí uma cidade minimamente habitável. A titulação dos imóveis, o grande gol da lei da REURB é a titulação. A gente fala isso porque a legislação anterior ela tinha um outro tipo de viés, um viés um pouco mais de garantia de posse, mas o que é hoje a lei federal de regulação fundiária é promover a titulação. Tanto que ela traz instrumentos como a lei de estimação fundiária, para quem não conhece, vale a pena ler a lei da REURB, esse é um instrumento muito interessante, porque permite a criação de propriedades originárias, né, mais ou menos como se fosse uma usucapião, sobre áreas públicas. Né? Na Constituição Federal, a gente tem 2 vezes dizendo que não tem usucapião de área pública, mas a lei de estimação fundiária é capaz de gerar propriedade privada em área pública. Por quê? Porque a lei da REURB quer titular as ocupações. E ela quer titular as ocupações porque ela reconhece que essa é uma condição de cidadania. Por outro lado, para os municípios, a regularização fundiária é muito interessante, porque gera uma capacidade de arrecadação que é hoje inexistente. Né? Mesmo que você consiga cobrar IPTU numa área irregular, quando você tem a definição da matrícula, a titulação devidamente organizada da unidade habitacional,
você gera um aumento de valor imediato naquele imóvel. Mais que isso, você consegue controlar e tributar as vendas, né? Você começa a gerar o tal do ITBI. Então, para o município é super interessante. Para o cidadão é essencial, para o ente estatal é interessante. Então, é uma questão que une cidadania à utilidade e interesse da administração em sentido estrito. Então, é missão estatal. Né? É uma questão que ainda há muito a desenvolver. A lei da Minha Casa Minha Vida trouxe alterações na lei da REURB, que nós estamos hoje buscando formas de financiamento, né, desses processos de regularização. Quem paga essa conta? Porque não é só você desenhar os lotes, você tem que implantar a infraestrutura, você tem que proporcionar, de fato, a condição de cidade para esses espaços urbanos. Então, você tem que ter um financiamento adequado, uma capacidade do Estado de fato, em fazer intervenção dos particulares, também promover, se assim o desejar. Então, para mim, é uma das hoje mais importantes missões estatais. Não estou tirando valor aí de saúde, educação, que a gente vê em toda eleição, mas esta condição da regularização fundiária, na realidade brasileira, para mim, é absolutamente revolucionário. O Brasil abordar esse problema de uma forma séria e trabalhar isso de uma forma intensa vai gerar um outro país. Agora eu vou trazer um assunto que é bem importante aqui para a cidade de São Paulo. Segundo uma última publicação do Lab Cidade, os lançamentos imobiliários recentes em São Paulo têm se concentrado em áreas valorizadas, privilegiando alta renda e produzindo imóveis para investidores em vez de moradia. O fato é que São Paulo tem batido recordes recentes de lançamentos imobiliários, mas o déficit habitacional não está se reduzindo na mesma proporção. Eu queria te perguntar, considerando isso, quais são as estratégias mais eficazes para a gente abordar esse problema e promover um desenvolvimento imobiliário mais inclusivo e acessível, se é que isso pode ser promovido por iniciativa pública. E também, como é que a gente pode, em vez de simplesmente fornecer imóveis para o mercado, conseguir fomentar que o mercado imobiliário, de alguma forma, atenda também às necessidades habitacionais da população. Bem, é um tema, eu acho, um dos mais interessantes, uma realidade que atinge muito claramente São Paulo, mas também tenho certeza que outros estados do Brasil. Mas para trazer para São Paulo, para a gente contextualizar quem não é daqui, São Paulo prevê, na sua regulação urbanística, um especial adensamento construtivo, nos que eles chamam de eixos de estruturação urbana, que são as regiões próximas aos hubs de transporte, né, ônibus e metrô. Então, essas regiões elas têm, pela lei, uma maior capacidade de receber adensamento construtivo. Por que isso? Né? Isso associado a uma série de regras. Né? Se você trabalhar uma fachada com lojas no térreo, você consegue ganhar mais potencial construtivo. Se você promover habitação de interesse social, você consegue ganhar mais potencial construtivo. Então, isso são benefícios urbanísticos que vão sendo associados, uma limitação à regra a vagas de garagem, a fim de promover um modelo de cidade que é essa cidade caminhável, essa cidade que diminua a importância do carro e possa aí, economizar nesse sentido recursos no transporte. O que acontece? Houve um boom imobiliário, né? E esse boom imobiliário não detectou-se uma redução do déficit habitacional. Por que aconteceu isso? Isso aconteceu por uma série de motivos, uma série de fatores, ainda o debate ainda está aberto. Mas uma coisa que nós já temos certeza é que falhou algo no planejamento urbano, que é a capacidade do planejamento urbano proporcionar para a cidade uma regulação que, ao mesmo tempo, permitisse o adensamento construtivo, como incentivasse o adensamento populacional, que era o gol do plano. O gol do plano é esse: mais famílias morando perto dos eixos, famílias ou pessoas, né, morando sozinhas, tanto faz, com os eixos mais construídos, com mais adensamento construtivo. Falhou porque, por vários motivos, né, há uma necessidade, a gente tem que compreender a realidade de São Paulo, que não é só de São Paulo, mas os grandes eixos de transporte no Brasil todo proporcionam isso, né, uma mobilidade muito maior, então as pessoas compram para investimento, para locação temporada, locação de longo prazo. Então, tudo isso influencia no que gerou essa ocupação. Aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil também há a possibilidade, a necessidade de obediência de uma certa cota parte de edificação, ou seja, para cada X metros quadrados de área edificada, você vai ter que ter tantas unidades habitacionais. Então, para promover unidades maiores, muitas vezes são construídas unidades mais compactas, né? Unidades aí de 15 metros quadrados, né?
não agora aqui no Housing First, mas para investimento aqui, nós chamamos de estúdios aqui em São Paulo, muito chique isso. E o fato é o seguinte, falhou. Então, como que a gente pode tentar reverter isso? Primeiro, acho eu, medidas que já foram propostas na revisão do plano diretor, de associar a cota-parte ao tamanho mínimo de unidade. Nós vamos ter uma condição que permita que a unidade habitacional construída seja, de fato, uma unidade a ser habitada permanentemente por uma pessoa ou por uma família. Coisa que, essas unidades de 10, 15 metros, é mais difícil, né? Talvez uma pessoa sozinha, mas certamente uma família muito difícil. Outra coisa, como eu falei, há um incentivo à edificação que tenha totalmente ou parcialmente unidades de habitação de interesse social. Então, o que é importante, o que está sendo hoje grafado na revisão do plano diretor, que essas unidades haja uma averbação nas matrículas dessas unidades para que elas sejam eternamente dedicadas a esse público-alvo, né? Não sejam unidades que vão a livre mercado, e sim unidades destinadas a atender esse público-alvo, um regime jurídico específico que é gerado a partir da adesão do construtor do empreendimento. Então, se o construtor quer mais área construída, não quer pagar potencial construtivo adicional, tem isenção de outorga, não vai pagar tributo para construção, não paga ISS, ele aceita que aquela unidade habitacional para sempre servirá a um propósito, que é a habitação de interesse social. Então, esses tipos de controles podem vir a aperfeiçoar o que nós hoje desejamos para essas zonas de estruturação urbana. Isso vai dar certo? Difícil dizer, né? Porque o planejamento urbano tem esse aspecto da tentativa e erro. Certamente, quando foi idealizado a Zona Eixo no plano diretor de 14, pensava-se nisso, em fornecer a habitação perto dos eixos, que as pessoas pudessem ficar lá, sem vaga de garagem, todo mundo no transporte público. O que resultou? Em grande parte, não vou dizer que é a sua integralidade, mas em grande parte, essas microunidades, a fim de gerar mais cota-parte, ou mesmo mais número de unidades, e um outro efeito, né, o efeito Uber, né? A galera, ao invés de pegar o transporte coletivo, fila de Uber nesses prédios. Então, assim, é o carro, só não tem a garagem para parar o carro, mas é carro. Então, essas coisas precisam ser repensadas, sem dúvida alguma, e recondicionadas, recalibradas, dentro do nosso sistema normativo, né? Porque, é claro, podemos partir para uma outra solução, de uma autorregulação, de limitar o potencial construtivo, tendo em vista a destinação urbanística das unidades. Tudo isso aí poderia ser pensado, mas não é o que nós hoje fazemos, não é o que o Brasil faz em termos de regulação urbanística, que é um direito legislado, parametrizado e bastante detalhado em suas condicionantes. Então, são tentativas. Se vai dar certo ou não, a gente não tem certeza, porque é um processo que está em andamento. Acho que é importante a gente observar que o mercado imobiliário pediu para construir mais. Se o mercado imobiliário pediu para construir mais, quer dizer que a lógica da edificação faz sentido. Então, vamos condicionar essa edificação de modo a que ela entregue para a cidade uma cidade mais sustentável, como é o objetivo do plano diretor. Uma outra questão que, quando a gente conversa sobre habitação, surge logo, é a questão das pessoas em situação de rua. O UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, ela fez um levantamento em que ela constatou que, em fevereiro de 2023, São Paulo tinha 52.200 pessoas em situação de rua. Esse número é questionado pela prefeitura, enfim, por outras pessoas, mas a questão é, todo mundo percebeu, não só em São Paulo, mas nas grandes capitais de modo geral, principalmente da pandemia para cá, um aumento significativo de pessoas em situação de rua nessas cidades. E a gente sabe que é uma questão complexa, que não é só uma questão econômica, de desemprego ou de falta de moradia acessível, mas também uma questão, muitas vezes, de saúde, de dependência de substâncias químicas ou de saúde mental das pessoas. Enfim, o fato é que essa realidade não é boa para ninguém, nem para a gente, que não está nela, mas, sobretudo, não é boa para quem vive nessa situação. A gente viu ao longo dos anos muitas intervenções sendo tentadas, mas sempre patinando aí nessa solução do problema. Então a questão permanece. Na sua visão, Zé, quais seriam as políticas públicas que poderiam
efetivamente mitigar essa situação e promover a reinserção social dessas pessoas que, querendo ou não, estariam muito melhor se tivesse uma habitação para chamar delas, né? Uma habitação para, como se falou, um teto sobre a cabeça delas, um endereço e tudo mais. Essa é uma das questões importantes, né? A cidade de São Paulo tem o maior PIB da América Latina. Tem, basta você caminhar pelas ruas do centro, principalmente, e você vai chegar, vai ver centenas, milhares de pessoas que moram na rua. Isso não é uma situação admissível, né? As pessoas precisam, de fato, ser atendidas, precisam, de fato, ser acolhidas. A questão é como. Acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que essa hipossuficiência dessas pessoas é absoluta. O que significa dizer isso? Primeiro, elas precisam de atendimento social. Né? Para quem trabalha na habitação, é um jargão, né, da pré- e pós-ocupação. As pessoas precisam ser acolhidas pela assistência social, precisam ser instruídas de como é viver numa casa, numa edificação, em um condomínio, um prédio. E depois que elas lá são instaladas, elas vão precisar de acompanhamento para que elas possam, de fato, se adaptar a esse novo mundo em que elas vivem. Porque é algo meio fora da nossa realidade, repito aqui, não estou querendo fazer um discurso exclusivista, mas quando a gente trata dessa população extremamente hipossuficiente, a gente não, às vezes vocês não têm noção do tamanho do desafio que é inserir essas pessoas numa condição cidadã de existência. Então, precisamos ter acompanhamento social. Outra coisa é o reconhecimento de que essas pessoas, como absolutamente insuficientes, elas não vão ser capazes de arcar com custos de habitação. É muito básico, né? Elas moram na rua, elas moram numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, para isso, nós já começamos a estudar, inclusive aqui na SEAB, isso já começou a caminhar, não sei se, claro, se é uma política pública, depende de uma série de decisões por parte do poder público, mas parcerias público-privadas em que o setor privado construiria as edificações e alugaria todos os imóveis para o poder público. O poder público ficaria com o compromisso de alugar todos os imóveis, pagar todos os condomínios e fazer esse serviço de pós-ocupação. E quem são as famílias que lá estarão? As pessoas que lá estarão? São essas absolutamente hipossuficientes. Isso geraria, além de você dar atendimento para essas pessoas que hoje estão em situação de rua, um definitivo e importante ataque ao pessoal que está na fila do aluguel, né? Que está recebendo auxílio aluguel da prefeitura, que foi desocupado por situação de risco, por obra, e que hoje está aguardando imóvel público. Essas pessoas também poderiam ter atendimento nesses imóveis. E imóveis construídos em região central. Né? Como eu falei, essa capacidade da PPP de amortizar o investimento no tempo pode gerar essa condição. Na modelagem, a gente veria, e a gente fez alguns estudos preliminares que são capazes de demonstrar isso, que em longo prazo, isso acabaria sendo mais barato do que fazer todos os outros programas que hoje são associados ao atendimento dessa população, né? De atendimento nas ruas e do aluguel social. Então, esse dinheiro para a prefeitura seria menor, gastaria menos, geraria habitação digna, ocupação no centro e uma condição de fato, diminuir o déficit. Então, é uma tentativa. Né? Mas o que eu falei lá para a situação de Campinas vale para cá também. O mais relevante é o tal do Housing First. Então, qualquer tipo de acolhida para essas pessoas muda a vida. Mas precisa ser um acolhimento, um atendimento habitacional que seja consequente, né? Tenha o serviço social associado, que seja capaz de fixar essas pessoas na moradia. Então, é um trabalho de longo curso e é um desafio. E a gente tem condição de fazer esse tipo de ação hoje com os instrumentos que já estão previstos na nossa regulação, especialmente a lei do programa Pode Entrar, que permite esse tipo de iniciativa. Então, nós temos uma carta um cardápio de intervenções possíveis que dependem aí de um alinhamento de política pública para ser colocado, mas dá para abordar, né? São passos. É uma situação que tem que ser atacada, sem dúvida alguma. Perfeito, Zé. Caminhando aqui para a nossa última pergunta, eu queria comentar contigo essa relação que há entre a crise climática e a crise habitacional. Na semana passada, a gente viu uma enchente grande, de grandes proporções, que atingiu o Chile,
e a gente sabe que esse ano, por ser um ano de El Niño, ele pode nos reservar em um segundo semestre de eventos climáticos extremos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o Brasil tem aproximadamente 14 mil pontos de alto risco de desabamento de encostas. Os moradores desses pontos de desabamento são majoritariamente pobres, negros e com poucos recursos para adaptação climática e têm menos chance de sobrevivência em caso de desastres. Nesse último desastre que ocorreu no Carnaval, sobre o qual, inclusive, a gente tratou no episódio aqui do Etc., a gente percebeu que os moradores da Vila do Saí, com alarme ou sem alarme, eles saíram de suas casas para fugir e muitos deles foram pegos no meio do caminho, na viela, por um desabamento que acabou matando essas pessoas brutalmente. Considerando essa relação entre a crise climática e a crise habitacional, eu queria perguntar para você como garantir políticas públicas estaduais e municipais que promovam a resiliência urbana e a prevenção de desastres ambientais. Olha, essa é uma questão das mais tortuosas, e eu vou trazer aqui meu ponto de vista. A primeira coisa a ser feita é impedir as ocupações de área de risco. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas e muitas vezes, essas ocupações são toleradas em função de condição 1 ou 2, em função de pressão do Ministério Público, em função de pressão de entidades, mas são ocupações em área de risco que as pessoas estão, de fato, correndo risco de vida. Ocupação de risco não pode ser tolerada. Não pode ser tolerada. E o que acontece logo depois que essa população que se fixou na área de risco consolida sua ocupação? Começa a entrar em infraestrutura. O gasto de luz, o gasto da água, e as concessionárias não atuam de modo a coibir e inibir esses gastos, porque a população é suficiente, porque tem pressão, às vezes, do próprio governo municipal, Ministério Público, Defensoria. O que acontece no final do dia? Por uma série de inações do poder público e de seus delegados, a população se fixa nessas áreas de risco. Área de risco, qualquer tipo de ocupação irregular é indesejada, mas, a gente já falou sobre isso aqui hoje, muito do que é ocupação irregular pode e deve ser regularizado. Área de risco não dá. Às vezes você consegue fazer mitigação em áreas de menor risco, mas uma condição normal de risco mais agudo, 3 e 4, é impossível você mitigar. Então, essas pessoas têm que ser retiradas. Então, mais do que a insegurança advinda do risco climático, porque chove no Brasil, toda temporada de chuva tem desabamento, tem gente morrendo. Mais do que isso, é preciso que o poder público encare essa condição de uma maneira muito clara e muito serena, de modo a atuar decisivamente para impedir esse tipo de ocupação. Não é fácil. A pressão é enorme e eu não estou falando aqui em momento algum que essas pessoas vão para a área de risco porque querem. Eu posso dizer que elas são empurradas, elas vão porque é o único lugar possível, mas aí há uma ponderação que tem que ser feita imediatamente. Essas áreas não podem ser ocupadas, sob pena de as pessoas morrerem. É diferente de uma ocupação numa área irregular, em que a pessoa não tem saneamento, não tem luz, mas esse é o problema dela ali e que pode ser resolvido em médio prazo. Este é um problema a ser abordado, mas isso passa por uma mudança de mentalidade, não só do poder público, como dos nossos órgãos de controle. Nós precisamos atentar para isso. É preciso ter uma regulação muito clara das concessionárias, das empresas que fazem os serviços públicos, para que tenha uma conduta homogênea em face dessas condições. Eu não tenho dúvida que o que é altamente indesejado é a tragédia. Agora, a tragédia, ela tem pai e mãe. E, na maior parte das vezes, o pai é essa desídia, essa falta de ação de quem deveria atuar. Maior das vezes, o poder público. Como conversa boa passa rápido, a gente chegou aqui no nosso tempo do programa de hoje. Então eu vou pedir para o Max chamar a vinheta para nós irmos para o último bloco do episódio, que é o bloco da indicação cultural.
Como já é de praxe aqui no nosso podcast, que vai ao ar às sextas-feiras, nós pedimos gentilmente sempre para os nossos convidados indicarem uma programação cultural para o final de semana, para dar aquela descontraída, para descansar um pouco depois de uma semana sempre bem atarefada de trabalho. E esse, vocês já sabem, é o momento que mais gera engajamento nas redes sociais. A gente recebe diversas mensagens, comentários, na maioria das vezes agradecendo as indicações, porque realmente a gente já teve das mais diversas, e das que eu pude tentar, e tentei várias, realmente não me arrependi até hoje. Nossos convidados têm muito bom gosto, né? Com certeza. Então, para seguir nossa tradição, hoje a gente vai pedir gentilmente para o Zé Aparecido dar uma indicação cultural para a gente, alguma coisa para fazer, para relaxar esse final de semana. Pode ser livro, filme, passeio, o que você quiser, o palco é seu, Zé. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu já moro em São Paulo há muitos anos, acabei do interior, cidade de Avaré. Eu estou aqui em São Paulo já faz anos demais até, né? Eu já estou ficando mais ou menos velhinho. Mas o fato é o seguinte, se você vem a São Paulo, se você é de São Paulo, você tem um lugar nessa cidade que você não pode deixar de ir, porque isso aqui é um tesouro que nós temos, que é o nosso Museu de Arte, o MASP. Esse museu, ele foi construído, estabelecido. Primeiro que a arquitetura do museu é maravilhosa, né? Lina Bobardi tem uma visão incrível do Vale da 9 de Julho, bonito lugar, bonito espaço na Avenida Paulista. Ele foi construído, o seu acervo, com os anos, e tem algo que é absolutamente fora da curva para um país como o nosso, que é um país aí tão carente de cultura. Então, vale muito a pena visitar o MASP. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque a gente que mora aqui muitas vezes não vai, deixa de ir, deixa para amanhã, e perde a oportunidade de conhecer esse espaço que é visitado por pessoas de todo o mundo, justamente em função do seu acervo. Saiu do MASP, vai até Pinheiros, senta no barzinho, toma uma cerveja e curte o fim de tarde de São Paulo, que é muito bom. A gente não tem praia, mas a gente tem gente de todos os lugares, de todos os jeitos, e isso que faz essa cidade ser tão boa, tão acolhedora e tão importante. Então, eu acho que é um puta no programa. Faço eu esse programa e convido a todos a fazer. Ótimo, muito obrigado, Zé, não só pela indicação, mas a gente queria agradecer também a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado por dispor aí do seu tempo, que a gente sabe que é bem concorrido, e por acreditar nesse projeto que está aqui completando agora 6 meses de existência. Então, muito obrigado de verdade aí pela atenção que você deu para a gente. Bom, eu agradeço o convite, muito honrado pela participação, e sempre que precisarem, que quiserem, a gente está aí à disposição. Obrigadão mesmo e bom passeio para vocês. A gente queria agradecer também aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente nas principais plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify, e para você que também está assistindo a gente aqui pelo YouTube, uma boa sexta-feira, um bom final de dia. Façam a programação que o Zé recomendou para descontrair nesse final de semana. Um abraço e até semana que vem.